Vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu, quando preparava essa mensagem, aliás, quando escolhi esse texto, eu não pensava que ele fosse uma continuidade ou uma continuação daquilo que ministramos hoje pela manhã, mas os irmãos vão descobrir que, de certa forma, é uma continuação daquilo que foi ministrado hoje de manhã. Jesus disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Este verso, Jesus chama o Velho Testamento, aliás, melhor, ele chama nesse verso, ele chama todo o Novo Testamento de a lei ou os profetas. Quando ele diz a lei ou os profetas, ele está se referindo a todo o Velho Testamento. A lei, os irmãos sabem, são os 5 primeiros livros, ou chamado Pentateuco, ou Torá, como chamam os judeus. E profetas, nós conhecemos profetas maiores e menores. E aí você vai dizer, mas não compreende as Escrituras. Bem, é uma terminologia que os judeus entendiam. E se você examinar as Escrituras, você vai ver que quando Jesus disse isso, ele estava se referindo à Escritura como um todo. Porque toda a Escritura que não é necessariamente a lei contém profecias. Profecias das mais variadas, e, sobretudo, profecias relacionadas à vida e ao ministério de Jesus e ao reino de Deus. E por isso, então, ele mencionou a lei, ou seja, os mandamentos de Deus e os profetas. Mas Jesus se referiu também às Escrituras do Velho Testamento como sendo a lei, os profetas e os salmos. Não é que haja uma distinção numa declaração e na outra, mas são terminologias que são usadas nas Escrituras e querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, Lucas 24, 44, Jesus diz assim: são estas palavras que eu lhes falei, quando ainda com vocês era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque todos esses livros do Velho Testamento, eles falam acerca de Jesus. Então, voltemos. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. O que significa isso? Isso significa que Jesus veio para cumprir as profecias do Velho Testamento a seu respeito. Isso vimos hoje de forma bem específica.
Jesus disse em certa ocasião, que está registrado em João 5,39, disse aos judeus que o ouviam: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está dizendo que as próprias Escrituras, ou seja, alguma coisa aqui no nariz que não está legal, mas nada de muito sério. Então Jesus, observem que ele fez uma declaração: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E eu vou citar outros textos em que Jesus mostra que as Escrituras falam a respeito dele. E por isso elas não podem ser revogadas, mas têm que ser observadas no sentido de examinadas. Por isso que ele diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E ele afirma: e são elas mesmas que testificam de mim. Na mesma ocasião, no mesmo contexto, Jesus também disse aos judeus, versos 45, 47, nesse mesmo capítulo: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Dessa forma, Jesus está referendando o Velho Testamento, está referendando a lei e dizendo que se eles crescem em Moisés, eles creriam também nele, porque ele escreveu a respeito dele. Nós vamos ver daqui a pouco o que Moisés escreveu acerca de Jesus. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para a parábola do rico e do mendigo, ou a parábola do rico e do Lázaro, como é conhecida a maior parte dos irmãos. E nessa parábola, Jesus afirmou a veracidade das Escrituras e da necessidade de se crer nelas. Isso em Lucas 16, 19 a 31. Eu vou ler o texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, diz o verso 23, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos.
E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, ele está se referindo aqui a Abraão, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. As pessoas que não creem na Bíblia, não creem nas Escrituras, e nesse caso ele estava se referindo ao Velho Testamento, porque o texto na parábola, Jesus disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então esse é o meio de Deus se revelar a nós, através de Moisés, que escreveu o Pentateuco. É comum aceitar-se que ele escreveu também o livro de Jó. A grande maioria dos eruditos bíblicos, dos estudiosos e teólogos, creem que Moisés também escreveu o livro de Jó. Existem N razões para isso que eu não vou falar agora. Mas o que Jesus quis mostrar é o seguinte: olha, Deus já preparou o testemunho. É algo mais ou menos semelhante ao que o apóstolo Paulo diz, que os homens são indesculpáveis, porque Deus se revela através das suas obras. Só não vê quem não quer, só não reconhece que Ele é Deus quem não quer. E aqui Jesus está dizendo: olha, eles têm Moisés e os profetas. Ele está falando com judeus, com pessoas que conheciam a lei e os profetas, ou seja, todas as escrituras que nós conhecemos hoje como o Velho Testamento. Então esse é o meio deles ouvirem e crerem. O mendigo não foi para o céu porque era mendigo, e o rico não foi para o inferno porque era rico. A questão é como eles viviam em relação a Deus. E com certeza ficou claro, o texto deixa claro, que o rico jamais ouviu Moisés e os profetas. Quando eu falo de ouvir, não estou dizendo que ele não tem ouvido, simplesmente que ele não deu ouvidos à lei e àquilo que os profetas disseram. Então ele jamais deu atenção às Escrituras, jamais deu atenção aos ensinos que Deus deixou através de Moisés e dos profetas. Então vocês veem o apelo do rico, pedindo que mandasse alguém lá, porque eles haveriam de se arrepender. Mas Jesus é categórico na parábola em dizer que nem que alguém se levante dos mortos, eles se converteriam, eles se deixariam persuadir. Nós temos que entender que Deus se revela a nós através da Bíblia. E quem não crê na Bíblia está desprezando o meio que Deus estabeleceu para que nós creiamos e crescemos em Jesus Cristo. E quando nós rejeitamos esse meio que Ele deixou, nós não somos desculpáveis diante de Deus. Nós temos um outro episódio, os irmãos que conhecem as Escrituras sabem que logo após a ressurreição de Jesus, 3 dias depois, 2 dos discípulos de Jesus, exatamente no dia da ressurreição, iam para Emaús. E eles estavam no caminho discutindo sobre tudo que tinha acontecido com Jesus e como ele tinha sido morto, e já era o 3º dia, e como quer dizer, e até agora nada. E então nós escrevemos aí: Cleópas, um outro discípulo, no 3º dia após a morte de Jesus, iam a caminho de Emaús, incrédulos e pesarosos acerca da sua morte, isto é, da morte de Jesus. Quando Jesus
ressurreto, foi no dia que ele ressurgiu, veio ter com eles, e depois de ouvi-los, então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, isso é, de Cristo, em todas as Escrituras. Então, quando Jesus encontrou esses dois discípulos, que estavam desanimados pelo fato de Jesus das coisas permanecerem como estavam, eles tinham posto toda a esperança em Jesus, e ele finalmente acabaram morto, crucificado. E agora? Então Jesus fala: olha, vocês tinham que conhecer as Escrituras, porque mostrou para eles que ele simplesmente cumpriu tudo que estava para acontecer. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Hoje de manhã nós fizemos isso em parte das Escrituras, acerca da sua morte e sepultamento e ressurreição. Mas, ressurreto, neste mesmo dia, Jesus veio a ter com os discípulos, os seus discípulos, e lhes disse, 44 a 48, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Então Jesus, quando encontrou os seus discípulos depois da ressurreição, ele simplesmente mostrou a eles o que as Escrituras diziam acerca dele. Porque tudo não aconteceu por acaso, mas aconteceu para se cumprirem essas mesmas Escrituras, que haviam elas sido dadas aos judeus com muita antecedência. E durante todo o tempo que o Velho Testamento veio a ser constituído, e veio a ser depois um só livro. As Escrituras também foram sempre usadas e de maneira farta pelos apóstolos para o testemunho de Jesus. Por exemplo, quando Pedro curou o homem coxo de nascença, está registrado em Atos capítulo 3, e depois que ele curou esse homem, que todo mundo passava por ali, via aquele homem coxo durante anos e anos, e agora Pedro cura esse homem em nome de Jesus. Esse homem levanta-se de um salto e começa a pular e saltar, e a multidão afluiu toda para onde Pedro estava, e o texto diz no verso 11, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Era onde eles normalmente se reuniam. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo
e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Ele está falando aqui da segunda volta já, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos, ele está citando agora Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 19 especificamente. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de você se levante um profeta, semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a este profeta, será exterminado do meio do povo. Essa é a profecia de Moisés, e é uma referência a Jesus. Todo judeu sabia que era uma profecia relacionada ao Messias, só não reconhecer que Jesus era esse Messias. E ele continuou, Pedro, dizendo: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele está se referindo a Gênesis capítulo 12, ou seja, um livro da lei, um livro do Pentateuco, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então vejam como as Escrituras foram sempre usadas, e as Escrituras são as Escrituras do Velho Testamento, porque não existia Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo dava testemunho de Jesus Cristo nas sinagogas, o apóstolo Paulo sempre se dirigia às sinagogas e ministrava aos judeus, aos seus compatriotas. E ele não tinha outro testemunho a dar senão aquele que as Escrituras davam acerca de Jesus. Então, nós temos um caso em Atos 17, de 1 a 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Toda a cidade por onde Paulo ia tinha uma sinagoga, e aqui é uma delas. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados, porque eles se reuniam no sábado, discutiu com eles a respeito das Escrituras. Essas Escrituras são o Velho Testamento, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes.
Por isso Jesus também afirmou: em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Nenhum i, na realidade é um iota, é uma letra, é a menor letra do alfabeto hebraico. E tio era um sinal, como nós temos na nossa língua, mas era um sinal ainda bem menor do que o nosso. E Jesus está dizendo: olha, nada daquilo que foi registrado na lei vai deixar de ser cumprido. Tudo que está escrito há de cumprir-se. E nós sabemos que grande parte das escrituras do Velho Testamento já se cumpriram e outras partes ainda estão para se cumprir, porque se referem ao tempo do fim. São acontecimentos escatológicos que se referem ao retorno de Jesus à Terra. Mas os outros todos já foram cumpridos. Lucas 16, 17 registra o seguinte: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Hebreus diz que os céus e a terra se enrolarão como uma cortina, como um pano. E nós sabemos que os céus, como nós conhecemos, a terra será totalmente queimada pelo fogo e destruída, e haverá novos céus e nova terra. Por isso Jesus disse: olha, é mais fácil acontecer isso, o que parece impossível aos olhos de muitos, do que cair sequer um tio da lei sem se cumprir. Jesus também referendou a autenticidade das Escrituras do Velho Testamento ao afirmar também em Mateus 5,19: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus aqui está dando o respaldo dele aos mandamentos do Velho Testamento. Eu não me refiro, quando falo em mandamentos, a aquelas práticas e ritos que eram comuns no Velho Testamento relacionados ao sacrifício, porque tudo isso se cumpriu em Jesus e não tem razão de ser. Hoje de manhã falamos sobre isso, que a Páscoa não é outra coisa senão a Páscoa dos judeus se cumpriu em Jesus. Então não há Páscoa para os cristãos. Jesus é a nossa Páscoa. Na realidade, o termo Páscoa não é um termo adequado para se usar entre os cristãos. Mas se tivermos que usar, ele é a nossa Páscoa, porque ele é o cumprimento daquilo que a Páscoa representou ao longo dos séculos, até que Jesus viesse. Mas, então, eu já me perdi aqui agora, como eu estava dizendo, nem sei por que eu estou dizendo isso, mas tudo bem. Jesus referendou então a autenticidade das Escrituras do Velho Testamento, quando ele afirmou o que eu acabei de ler. Isso significa que os mandamentos, agora eu me lembrei, os mandamentos a que Jesus se refere aqui, são os mandamentos que ele sintetizou em dois. Qual é o principal de todos os mandamentos? Amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, ao próximo como a si mesmo. Ele disse isso, que quem faz isso cumpre toda a lei. E o apóstolo Paulo ensinou isso também. O cumprimento da lei é o amor. Então, se você amar a Deus, você cumpre todos os mandamentos relacionados a Deus. E você, se amar o próximo como a si mesmo, você também cumpre todos os mandamentos relacionados à sua relação com o próximo.
Então Jesus não veio revogar essa lei, não veio revogar a lei no que consiste aos mandamentos. E tudo aqui, todos os rituais da lei se cumpriram em Jesus também, porque Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele não teve defeito algum, e tipificando uma vida sem pecado, como no Velho Testamento os cordeiros que eram imolados não podiam ter qualquer defeito. Por isso que Jesus veio sem pecado, embora fosse tentado como nós somos, e passou por todas as experiências que eu e você passamos. Mas ainda com relação a ensinar esses mandamentos, Jesus ensinava como quem tem autoridade, muito diferente da maneira como ensinavam os religiosos do seu tempo. Mateus 7:29 diz assim, é o último verso do Sermão da Montanha. Eu quero, se Deus me der vida, continuar ministrando até irmos ao final do Sermão da Montanha. Mas o último verso é o 29. E o 28 diz assim, 28 primeiro. A referência ali ficou só o 29, mas é também o 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, é uma referência ao Sermão do Monte ou da Montanha, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Agora, por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. O ensino de Jesus era um ensino com autoridade. O que significa um ensino com autoridade? É alguém que não fala da boca para fora, é alguém que não é só religioso, é alguém que não é só legalista, é alguém que leva Deus a sério, é alguém que fala com coerência. Jesus não condenou o ensino dos escribas e fariseus, ele condenou o comportamento dos escribas e fariseus, o fato deles não viverem o que eles ensinavam. Mateus 23, de 1 a 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar de Moisés, se assentaram os escribas e fariseus, se acham tanto quanto. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, porque o que eles dizem é o certo, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui estão uns problemas mais sérios que nós enfrentamos ao longo de, pelo menos, toda a minha vida. É o testemunho dos crentes, que são apressados em dizer que os outros precisam conhecer a Jesus, mas eles não vivem Jesus, não se esforçam para viver Jesus. Não, e eu tenho que dizer o que eu já disse aqui 1000 vezes: você não tem que ser perfeito, mas quando você errar, você tem que admitir: eu errei, eu pequei. É assim que Deus é glorificado, porque quando você confessa que você cometeu um erro em relação à Bíblia, o testemunho de Jesus não é afetado. Mas quando você comete o erro, permanece no erro, e não confessa, não admite que o que você fez está errado, então você está dando um mau testemunho de Jesus. E é por isso que muita gente não quer conhecer a Jesus, porque se é o que aquele ou aquela pessoa faz, eu não quero. E assim Jesus disse: portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. O que Jesus quis dizer aqui? O que eles dizem é a palavra de Deus, e eles ensinam o que é certo, mas eles não vivem. Jesus afirmou aos seus discípulos que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Aí você vai desanimar de vez, né? Porque
se a nossa justiça não for aquela perfeição, nós não vamos entrar nos céus. Acontece que ninguém entra no céu por justiça própria. Aí que está a questão. O que Jesus estava dizendo era verdadeiro. Olha, se a justiça de vocês não for superior a dos religiosos aí desse tempo aí de vocês, ninguém vai entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo, olha, vocês têm que viver uma vida diferente da deles. Agora, quem pode viver essa vida? Quem tem Jesus, só. A vida cristã não pode ser vivida através do meu esforço, ainda que eu tenha que, no sentido de, eu tenho que fazer uma escolha, uma opção. Eu quero seguir a Jesus, eu quero andar com Ele, eu quero fazer o que é certo, o que é direito. Isso não significa que eu tenha poder em mim para isso, mas significa que eu quero, e que eu creio e confio em Jesus para que eu possa viver assim. Se Ele mandou, Ele vai me capacitar. Agora, eu não posso enganar Jesus, enganar o Espírito de Deus e dizer, eu quero, mas fazer tudo que é exatamente o contrário. Como é que eu vou ter? Agora, se eu me humilho, aí vem o nosso humilharmos, nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos, Deus, eu preciso de Ti. Preciso de Ti para amar, para perdoar, preciso de Ti para evangelizar, para testemunhar, para ser coerente com o Evangelho de Jesus. E eu preciso que Tu me tomes, me encha com o Teu Espírito. Isso é diferente. É por isso que a lei tem a finalidade de nos conduzir a Cristo. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, 10, esse texto aí: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Ele está se referindo aos judeus, porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. São religiosos, mas não são espirituais, porque até então eles não tinham o Espírito de Deus. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? É através de Jesus na cruz do Calvário. É Cristo recebendo sobre Ele os nossos pecados. É tornando-nos justos através da fé em Jesus. Então, quando os judeus desconheceram a justiça de Deus através de Jesus e procuraram estabelecer a deles mesmos através da guarda da lei, mas não no sentido espiritual, mas no sentido da letra, é fácil você dizer, eu nunca matei ninguém, mas bem que você tem vontade, né? Você não matou porque você talvez não tivesse coragem, mas vontade você já teve de matar alguém. Você já guardou ódio e ressentimento no seu coração contra alguém. Em algum momento, porque quem não tiver feito isso agora pode manifestar-se. Aliás, não vou nem pedir que você se manifeste, senão vai levantar todo mundo, inclusive o pastor. Jesus disse que você adulterar não é você deitar na cama com uma mulher, no caso do homem, mas é você desejar fazer isso simplesmente. Então, o padrão de Deus, o padrão da conduta cristã, vai muito além da letra. Você pode não fazer aquilo que é visto aos olhos, mas e o coração? Quem vê o coração é Deus. Então, se o meu coração não for reto em Jesus, não for íntegro em Jesus, não for coerente com Jesus, então a minha prática religiosa é só religião, é só formalidade, é só legalismo, e isso não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas ao céu é elas confiarem em Jesus.
para serem salvas e para viverem a vida cristã. Mas o texto diz: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E ele diz ainda o que é importantíssimo: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. O que significa o fim da lei? Não significa que a lei terminou, mas significa que a lei existiu até que Cristo viesse. Porque ele explica isso em Gálatas capítulo 3. A lei serviu como que de um guia ou de um aio, uma pessoa que toma conta de uma criança e a conduz até que ela adquira a maioridade. E o que representa a maioridade? A maioridade fala do momento quando nós encontramos Cristo. A lei serviu para manter os judeus e os que criam na palavra de Deus dentro de um trilho, para que não saíssem, embora todos em algum momento da nossa vida saímos dos trilhos, todos nós saímos dos trilhos, mas a lei tinha a finalidade de manter as coisas mais ou menos em ordem, até que Cristo viesse. Então é o seguinte: olha, você não pode fazer isso. Você diz para uma criança: olha, você não pode fazer isso, porque senão você vai ser disciplinado. Agora, se você faz isso e não disciplina a criança, ela vai fazer. Agora, se você disciplinar, ela vai aprender que ou ela obedece ou então ela vai sofrer as consequências. E foi dessa forma que Deus manteve um povo que veio a ser, apesar de toda a incredulidade desse povo, Jesus veio deles. Jesus veio dos judeus. Jesus nasceu da descendência de Abraão, nasceu na família e na tribo de Davi, em cumprimento às promessas, em cumprimento àquilo que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas, já me perdi outra vez, mas eu vou me achar. Então, a lei serviu e serviu até que Jesus viesse. Ela foi muito importante. Agora, e agora? Ela não serve mais? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que hoje a lei está onde, gente? Está dentro do coração. A lei de Deus está impressa em nosso espírito e deve ser impressa em nossa mente. Por isso devemos lê-la e pedir revelação e entendimento. A lei está hoje no coração, e quem é crente de fato não obedece por força de uma letra, de uma lei, mas porque ama Jesus e porque crê na palavra dele e crê que vale a pena buscar viver essa vida e depender dele. É isso que faz toda a diferença. Antes era de acordo com a letra, hoje em Jesus é de acordo com o Espírito em nós. É claro, conhecemos a letra, mas não obedecemos por causa da letra em si. Temos que conhecer a letra para saber o que é certo e o que é errado, mas essa lei está também no nosso coração. Então, por isso que ele disse: o fim da lei é Cristo. A lei teve a sua finalidade até que Cristo viesse. Hoje, o cristão não precisa da lei para obedecer, ele precisa obedecer a lei não por força da lei, mas pelo Espírito de Deus. Aqui diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E escrevendo aos Romanos, e com isso eu concluo, a justa exigência da lei pode ser cumprida em nós se vivermos segundo o Espírito. Paulo diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, ele está se referindo ao Espírito de Deus, em Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte.
ele descreveu a lei do pecado e da morte no capítulo 7, não vamos entrar lá agora. Porque aquilo que a lei não podia fazer, e o problema não estava na lei, mas no homem, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? De Jesus, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o plano de Deus é que nós vivamos não na força da carne, mas no poder do Espírito, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que Jesus disse, não vim me rogar, vim cumprir. Cumpriu no sentido literal das profecias e cumpriu vivendo o Evangelho como Deus planejou que nós o vivamos, e Ele nos capacita para que vivamos como Ele viveu. Aquele que... Só um texto que está saltando aqui agora, 1 de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem se derramado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E agora, concluindo, foi por isso que Jesus disse, não pensem que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Fale sobre o que Ele tem falado ao seu coração nessa noite. Eu queria que você considerasse como é que eu e você temos vivido o que nós sabemos acerca de Jesus e da sua palavra. A nossa vida tem sido coerente? Temos buscado realmente nele a graça e o poder para viver a palavra dele? Ou nós estamos simplesmente sendo religiosos, como foram aqueles homens do tempo de Jesus que lideravam o povo e o judaísmo? Fale com Deus sobre isso.